Agora sim? Tá certo. Apareceu. Bom, então, agradeço, Maria Helena, pela oportunidade, pela parceria. A ideia aqui é apresentar um pouco do que os alunos da Faculdade de Geografia fizeram nessa ideia de ter uma visão múltipla, né, de diversos pontos de vista a respeito do PIDES e da proposta que está sendo encaminhada aí para tentar ajudar o CONDEMA a se posicionar com relação a isso, tá? A gente tentou relacionar isso com uma demanda que vem do Ministério da Educação que diz respeito a relacionar as disciplinas que são aplicadas na universidade com as demandas da sociedade, que é o que a gente chama de curricularização da extensão, ou seja, as atividades extensionistas da universidade devem estar presentes no currículo de acordo com os interesses daquela sociedade, do poder público em que a universidade está inserida. Então, a gente relacionou com algumas disciplinas dos cursos, né, de Geografia, de Licenciatura e Bacharelato da PUC Campinas, relacionado a essas disciplinas com o auxílio de outros professores. A professora Mara e o professor Juliano contribuíram bastante. Como que a gente fez isso? Desenvolvemos uma série de trabalhos de campo, fizemos uma análise da legislação da maneira mais ampla possível, tentando buscar nos mais diversos níveis de legislação, estadual, municipal e federal. Produzimos uma quantidade considerável de mapas, que vou apresentar alguns aqui para vocês, e produzimos um relatório que, de maneira sintética, estamos apresentando aqui, e, logicamente, um ambiente de discussão propositivo para tentar trazer as múltiplas visões dessa proposta da Prefeitura. Então, está aí a legislação que nós consideramos, trabalhando com a Lei de Desocupação do Solo do CIATEC, o Plano de Gestor de Barão Geraldo, a legislação que trabalha com a Lei de Desocupação do Solo, enfim, está tudo aí discriminado para a gente ver se existia algum problema, alguma contradição entre o projeto de lei do PIDES e a legislação anterior. Como a área é consideravelmente grande e nós entendemos que a Unicamp já tinha feito um estudo bastante detalhado a respeito da área do RIDES, a gente, falando português bem claro, evitou de trabalhar com a área do RIDES e focou na área que a Prefeitura agregou, né, ao RIDES, a área norte ali do PIDES. Assim, a gente otimizou as nossas atividades e contribuiu para uma área que ainda não estava com um estudo tão detalhado. Está aqui, então, né, um mapa que já é de conhecimento de todo mundo, da proposta... Pode aumentar a sua apresentação? Olha, não está avançando aí os slides. Não está, vocês estão na primeira tela ainda? Sim, estamos na primeira tela. Está na capa. Eita, eu estou passando... Agora aumenta, por favor. Põe na apresentação. Não. Na apresentação dos slides, sem esses detalhes do lado esquerdo. E isso eu não consigo fazer. No meu computador está na... Lá em cima, ó. É que eu não consigo mostrar para você. Entendi. Lá em cima. Entendi, perdão. Apresentação de slides. Agora foi? Ainda não. A gente ainda está com aqueles retângulos do lado esquerdo. Para mim aqui tá grande já, vamos dizer assim. Bom. Eita. Você fechou o compartilhamento. Você pode começar e passar os outros que a gente não viu? Claro. Tá. Rapidinho. Agora tá um tamanho maior para vocês? Agora eu ampliei no meu computador. Tá, pode sim. Assim tá bom. Pode deixar assim. Só passa os slides desde o começo para a gente ver do que você estava falando. Claro. Então, aqui as demandas. A Emília sabe das demandas de curricularização da extensão. Aqui a metodologia. As leis que nós trabalhamos. O foco
e a área do PIDS. Eu vou tentar colocar no módulo apresentação. Confirmem para mim se apareceu, tá? Tá grande agora? Tá bom, pode. Não, mas pode deixar assim, não tem problema não. Tá, seguindo agora aqui. Tá dando para ver, pelo menos, tá maior. Então, está aqui a proposta da prefeitura, né, com o novo viário, o novo zoneamento, né? Aqui é algo que já é de conhecimento de todo mundo. Está aqui a área de recorte do PIDS, e a questão dos limites do PIDS é algo que eu acho que cabe o questionamento aqui, dá para a gente fazer um encaminhamento interessante para a prefeitura, relacionando com aqui a inserção dele no distrito de Barão Geraldo, né, com os limites do município de Campinas. Aqui como está o zoneamento atual e o que vai... Quando você fala aqui, o que agora não está passando. Parou de passar de novo. Eita. Então, aí, agora passou. Eu vou manter aqui, então, nesse... Tem que ficar clicando nos quadradinhos do lado que aparece para gente grande. Isso, está no... Assim? Tá. Sim, isso, tá ótimo. Vou tentar ir assim, então. Aqui, ó, a inserção do PIDS no território de Campinas e na área do distrito de Barão Geraldo. E aqui, como é o zoneamento atual e o que está sendo proposto para ser modificado. Então, aqui, o que a gente fez em campo, né? Fomos nesses pontos aqui que estão destacados no mapa para identificar o que está acontecendo ali, e isso mudou muito a visão, a minha e dos alunos. Conhecer a área faz toda a diferença para a gente entender quem que vive ali, o que está acontecendo, qual que é a situação ambiental, quais são as demandas sociais, conversar com as pessoas que moram lá, se elas sabem o que é PIDS, o que é RIDS, o que estão pensando em fazer com aquela área, e as respostas muitas vezes são surpreendentes, e de pessoas que falam, não, eu estou aqui há muitos anos, não quero sair, quero continuar, não importa qual seja a mudança de proposta de usocupação do solo pela prefeitura. As imagens que nós conseguimos, podemos disponibilizar tudo isso nos relatórios. Então, fizemos coleta de solo, identificamos áreas de aterro, áreas de solo hidromórfico, né, que apresentam uma série de restrições para a ocupação. Enfim, é uma condição bastante, em algumas áreas, dificultosa para a ocupação. Áreas de maior fragilidade ambiental, então, áreas com vostorocamento, áreas com problema de desbarrancamento e assoreamento no Ribeirão em Umas, diversidade considerável da vegetação, então é uma área ali de transição, enfim, é uma área bastante complexa, bastante interessante de ser trabalhada. E uma área essencialmente rural, então a gente encontra desde áreas com estufas, áreas de extração de areia, áreas de pastagem, enfim, o contexto da paisagem da área ainda é essencialmente rural, ainda que pelo plano diretor de 2018 já seja considerada essa área como urbana, com potencialidade de verticalização bastante intensa. Aqui são as imagens, são fotos que a gente conseguiu no campo. No módulo apresentação eu conseguiria apresentar uma por uma para vocês, mas, enfim, vamos seguindo aqui. Alguns resultados, né, das imagens que nós conseguimos produzir, né, principalmente por conta do trabalho da professora Mara com as turmas dela. Então, o mapa geológico da área, num nível de detalhamento um pouco maior. Então, é uma área de transição de rochas, né, para falar em termos menos técnicos, né, de rochas sedimentares e rochas ígneas. Então, uma área diversa do ponto de vista litológico, mapas de hidrografia, então, tudo aí associado à bacia do Ribeirão das Anhumas. A questão topográfica é uma área ali na região entre a PUC e a Unicamp, a área do RIDS um pouco mais alta, e a área
de expansão, né, para o PIDs, áreas de várzea um pouco mais rebaixadas, sem grande conectividade. Isso já é os rios acabam sendo empecilhos para a conexão do viário, que é outra questão a ser considerada aí também. Aí o mapa de declividade, uma área bastante aplainada, né, sem grandes ingrimidades, o mapa de solos da região, associado a alguns estudos que nós fizemos, e de acordo com a base que a gente pega da CPRM, então as áreas de várzea, as áreas de solo hidromórfico que estão aí marcadas em azul, são áreas que deveriam ter um pouco mais de restrição à ocupação, porque aí a gente está na jusante do Anhumas, e com certeza são áreas em que, com chuvas mais intensas na região central de Campinas, vão acabar alagando e trazer problemas para a ocupação. Aqui as áreas de preservação permanente, que devem ser obedecidas pela legislação federal, né, da legislação do novo Código Florestal de 2012. E aqui o que foi separado em vegetação natural, né, o que está destacado aí nos polígonos verdes, o que são classificados como bosques e parques, né, ali no limite da Unicamp, e o que entram como áreas verdes de maneira geral no recorte do PIDs. E, finalmente, todas as áreas de preservação permanente. Os estudos que a professora Mara conduziu levam em consideração as bandas, né, de imagens captadas pelo satélite Landsat 8, então ela ia compondo as imagens de acordo com o interesse do produto a ser gerado, para dar maior contraste. Não vou entrar aqui nas questões técnicas por conta do tempo. Imagens com uma resolução espacial bastante interessante, então em torno de 15 metros. Para esse recorte espacial é um detalhe interessante a ser considerado. E daí começam a produção cartográfica com análises mais aprofundadas, né? Então, o índice de vegetação que a gente tem para a área, que é um índice bastante interessante, então a gente já consegue perceber áreas verdes na região norte, né, aí do recorte, que é a área do PIDs propriamente dito. Então, áreas de maior densidade de vegetação, que deveriam ser preservadas num contexto de expansão urbana, num cinturão aqui da cidade de Campinas, né? A quantidade de água está muito relacionado a solo exposto, a vegetação rasteira, a reservatórios, ao rio como fica bem marcado ali, né, passando pelo recorte do PIDs, com toda a metodologia utilizada, descrito aqui do lado, e as equações utilizadas para chegar às conclusões que ela e os alunos nos trazem. A mesma coisa para o índice de argila, então as áreas de solo exposto ainda vão ter uma quantidade considerável de argila aparecendo aí, que está nesse vermelho mais intenso, e as áreas já urbanizadas em tons de amarelo, e as áreas de rios, né, também em tons de amarelo aí, e as áreas com disponibilidade de ferro, que de acordo com a composição das bandas, a gente consegue identificar até alguns centímetros abaixo do solo. Destaque ali bem na área central para os círios, a quantidade de ferro ali é bastante grande, ele se destaca aqui nessa imagem. Aí outros exercícios de modelagem, e aí a gente pode trabalhar de diferentes maneiras com os dados que a gente adiciona, dá para a gente fazer cenários, né, tentando prever o que vai acontecer no futuro. Então, pegando as imagens aí para o distrito de Barão Geraldo, de 1984 e de 2022, a gente percebe o quanto que nesses quase 40 anos, como houve redução da área vegetada, né? Então, o que está em verde aí é a área com cobertura vegetal, o que está em amarelo é a área de ausência de cobertura vegetal, seja ela urbanizada ou não. Então, nesse meio tempo aí, a gente teve uma variação considerável da
da vegetação. E a partir desse avanço, né, do desmatamento, a gente consegue fazer uma série de cenários para o crescimento do PIDES, considerando o histórico, né, e com o cenário que nós temos atualmente, ou seja, com o viário que nós temos atualmente e com as áreas já urbanizadas que nós temos atualmente. Né, com as imagens que nós temos aí de 2022. Então, para 2025, a gente percebe que inicia-se um processo de expansão das áreas urbanas mais próximas ali à Unicamp e à PUC e à rodovia Campinas-Mogi. Isso continua para 2030 e vai ficar ainda mais evidente quando a gente trabalha com 2035 e 2040, isso independentemente de um novo sistema viário que está sendo proposto pelo PIDES ser implantado ou não. Então, faz parte da dinâmica do município, do processo de expansão urbana, a gente avançar para essas áreas, ainda que a gente esteja considerando, né, esses exercícios de modelagem foram feitos considerando a proposta de crescimento populacional do IBGE antes dos dados divulgados do censo, né, agora em junho. Então, se a gente for fazer um novo exercício de modelagem agora, trabalhando com novos paradigmas de crescimento populacional, a gente vai ter uma situação diferente dessa daí, né? A gente trabalhava com os dados de crescimento ainda com o que a gente tinha do censo de 2010, mas a gente já percebe que tem uma tendência de expansão para essa área, sim. Como é que está o uso e ocupação do solo na atualidade, para a região do PIDES, e aqui as áreas de maior vulnerabilidade social. Então, a gente está considerando aí uma série de dados que trabalham com indicadores sociais, como renda, como índices ambientais, para chegar a esse mapeamento aí, considerando setores censitários, considerando unidades territoriais básicas. Destaque aí para as áreas de condomínio que estão incluídas no PIDES, né? Então, a gente tem aqui na porção noroeste e na porção norte as áreas em tons mais claros, dando a entender uma vulnerabilidade social menor, mas ainda assim influenciadas pelos limites que estão inseridos num contexto de vulnerabilidade social maior, né? Nessa parte que está sendo agregada aí ao RIDS, essa parte norte aí que está destacada em vermelho. Aqui outra questão interessante que nós trabalhamos é com a proposta do Parque Linear do PIDES relacionada com a área de preservação permanente, né, o buffer de 50 metros do Ainumas. Então, vejam, a gente teria uma área considerável a ser agregada aí, né, o que está destacado em verde no mapa, e caberia saber como que seria esse parque linear. Então, a ideia do parque linear nesse formato, preservando aquelas áreas de possibilidade de alagamento, seria extremamente interessante, mas tem que ser muito bem descrito como que isso vai ser feito, como que isso vai ser fiscalizado, como que isso vai ser integrado, enfim, não simplesmente a ideia da criação do parque, mas relacionar isso com o entorno e de uma visão mais integrada, vamos dizer assim. Bom, feito tudo isso, após as apresentações que nós tivemos no final do semestre passado, eu, outros professores e os alunos chegaram a algumas considerações aqui, e é isso que fica de mais importante a ser encaminhado aqui para o Condem. Vou ler e comentando ao mesmo tempo, né? Foi encaminhado que a prefeitura, né, o poder municipal, busca retomar o protagonismo quando percebe que outros agentes que têm influência no território começam a se mobilizar para criar um hub né, de desenvolvimento sustentável e inovação. Então, é algo que não é provocado pelo município, né, mas é uma resposta a uma demanda de outros agentes do território. É um processo
que influencia consideravelmente o distrito de Barão Geraldo, que veio perdendo as suas características originais lá do meio do século XX e está associado a uma expansão considerável de crescimento populacional, ainda que sejam preservadas características como a ausência de verticalização, mas a ideia de integração com a Unicamp e com outros centros de pesquisa permanece. Os alunos apontaram também a necessidade de maior conectividade com a cidade de Campinas. Isso vai se repetir em outros pontos, com a ideia de que o PIDES não pode ser uma ilha de sustentabilidade, de inovação, cercada por áreas de desigualdade social, de problemas ambientais. Então, o programa do PIDES, né, a ideia do PIDES, tem que coadunar com o restante do território municipal e, como está em uma área já limítrofe do município de Campinas, se relacionar, por que não, com Paulínia, com Jaguariúna também. É uma área, por conta da baixa verticalização, de baixa densidade populacional, então haveria, sim, disponibilidade para agregar, receber mais pessoas, desde que isso seja feito de maneira organizada, de maneira planejada, e o que os alunos bateram bastante na tecla, e eu achei bastante interessante, é a ideia de que, apesar do projeto de lei do PIDES tocar em diversos momentos nas ideias de inovação e de sustentabilidade, não há nenhuma conceituação do que vem a ser o que a prefeitura entende como inovação e sustentabilidade. Então, a gente tem aí os mais diversos autores trabalhando com esses dois conceitos de diferentes maneiras, extremamente diversas, enfim. Aí haveria que se considerar o que seriam ações inovadoras para o território e o que seriam ações de sustentabilidade, né? A gente não pode ficar replicando aquela ideia de sustentabilidade relacionado à reciclagem, ou que inovação é simplesmente fazer algo diferente. É fazer algo diferente e melhor, que melhore a qualidade de vida das pessoas, que traga melhoria para o meio ambiente. Por exemplo, não há inovação ao se reproduzir um sistema de segregação socioespacial a partir de uma especulação imobiliária relacionada ao valor da terra. Então, a gente percebe que, ao longo do desenvolvimento de Campinas, e aí entra um pouco aqui a visão do professor da área de solos, de pedologia, o setor noroeste de Campinas tem um solo mais fértil, vamos dizer assim, principalmente do ponto de vista físico, e isso acabou influenciando a ocupação da área por uma população de mais alta renda. Enquanto que no setor sul e sudeste, desculpa, do município de Campinas, a gente tem uma ocupação pela população de mais baixa renda. E o PIDES está vindo a continuar esse sistema de segregação socioespacial, divisão por faixas de renda. Isso, nos conceitos que nós da geografia entendemos, não está relacionado a uma ideia de sustentabilidade, e sem dúvida não é algo inovador. A sustentabilidade deve ser vista de uma maneira mais ampla, né, do ponto de vista social, econômico e ambiental, de maneira que não dá para a gente trabalhar com ideias de caminhabilidade, ciclovias e veículos elétricos dentro do PIDES, sendo que para a população acessar essas áreas, ela precise se deslocar de ônibus movidos a diesel, não tenha nenhuma ciclovia que consiga chegar até lá, assim por diante, né? Então, a área não pode se tornar uma ilha dentro do município de Campinas. O projeto de lei fala em diversos momentos de integração, por exemplo, com o Viracopos, mas Viracopos está no outro extremo do território municipal e não fica claro como que essa integração vai acontecer. Vai ser via transporte por veículos elétricos, vai ser via trem, via metrô, vai ser por ciclovia, isso não fica claro. É apenas mencionada a ideia de integração. Ou seja, mais uma vez, o PIDES não está sendo pensado no contexto do município. Apontamentos dos alunos também. Falta visão integrada entre as questões ambientais, né? Então, a biodiversidade é pensada de maneira estanque, os recursos hídricos também, áreas verdes também, e assim por diante.
ainda que o PIDES não entre em contradição com o plano diretor do município de Campinas. Então, os alunos se debruçaram sobre a legislação para trabalhar com essas questões e, de maneira alguma, isso fica evidente, assim como com a demais legislação que influencia a área, principalmente ao estabelecer as zonas de atividade econômicas e zonas mistas. Então, há uma mudança na legislação, mas não há contradição aí. Outro ponto que os alunos tocaram é a questão da grande quantidade de pequenas propriedades particulares. E nós conversamos com essas pessoas, elas não têm conhecimento do que está se passando naquela área, da proposta do PIDES, e muitas delas falam que pretendem continuar levando a vida como sempre levaram ali. Então, se existe uma proposta de modificação da ocupação daquela área, isso não pode ficar só no pensamento do poder público, né? Ali nós temos propriedades privadas e a população não está disposta a compactuar com a ação, com as propostas do poder público. Aqui entra algo que é bastante questionável, né? Então, mais do que argumentar contra ou a favor do PIDES, é trabalhar com os seus limites. Ou seja, porque o PIDES tem o limite que tem, incluindo alguns condomínios, incluindo algumas áreas já ocupadas e excluindo outras áreas que também já estão ocupadas. Porque o PIDES inclui algumas áreas rurais e exclui outras áreas que ainda, apesar de serem consideradas de expansão urbana, ainda são rurais. Então, o limite, né, a linha que divide o que é PIDES e o que não é, quando a gente vai a campo, fica pouco evidente. E isso é algo que pode sim ser questionado. Eu acredito que é um bom encaminhamento que o CONDEMA pode dar. Ou seja, porque, por exemplo, as áreas da cidade universitária, do Guará, do Village, são excluídos do PIDES, sendo que outros condomínios são incluídos, né? A ideia do parque linear foi avaliada como algo bastante interessante, algo bom, mas o parque linear, a nascente do Anhumas não está ali no PIDES. A nascente do Anhumas está aqui na região central de Campinas e em áreas próximas ao parque ecológico. E há toda uma carga de poluentes e esgoto que chega ainda no Anhumas, e quando a gente vai ver o Anhumas lá na área do PIDES, por mais que a gente forme um parque linear, ele ainda está com mau cheiro. Então, com esse mau cheiro, será que a população vai querer frequentar esse parque linear para trabalhar com algo bastante simples? Quanto à legislação ainda, há um retrocesso, né, na proposta de verticalização das leis 207 e 208 de 2018, o que a gente entende que é algo benéfico para o território municipal, já que a gente ainda tem lá uma paisagem rural, e a proposta era de uma verticalização bastante intensa, e o PIDES dá uma quebrada nessa proposta, e algumas questões aí que surgem com a divulgação dos dados do IBGE no final de junho, né? Então, Campinas teve um crescimento populacional muito abaixo do que era projetado, né, pelo censo de 2010, e cabe nós questionarmos se vale a pena ou não a gente expandir a área urbana. Talvez seja mais interessante já trabalhar com uma infraestrutura criada na região central e uma série de imóveis ociosos aqui na região central, ao invés de expandir e ocupar áreas que ainda estão com considerável estabilidade. E, de qualquer maneira, fica aqui o destaque, né, de que seria algo interessante se nós pensarmos o desenvolvimento de pesquisa, né, relacionado aos institutos de pesquisa, relacionado às universidades, e, sem dúvida nenhuma, isso é fator de geração de PIB, de emprego, de renda para o município, e é algo que merece destacado, é algo benéfico, sem dúvida nenhuma, para a municipalidade, certo? Desculpa se eu passei do tempo, presidente, mas tentei aqui apresentar rapidamente o que a gente produziu ao longo do último semestre.